Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com aplicações de integral. Na verdade, vamos introduzir as aplicações de integral. Bora lá! Nas próximas videoaulas, vamos explorar algumas das aplicações da integral definida, utilizando-a para calcular áreas entre curvas, vai ser a nossa primeira videoaula. Volumes de sólidos, vamos trabalhar em seguida com os volumes de sólidos de revolução. Vamos ver dois métodos, o método do disco ou arruelas e o método das cascas cilíndricas. Vamos trabalhar também com comprimento de uma curva e, por fim, vamos ver área de uma superfície. Então, nossas próximas videoaulas, nós vamos trabalhar com as aplicações da integral definida. Vamos falar rapidamente de cada parte. Então, nossa próxima videoaula vai ser sobre áreas entre as curvas. Uma das primeiras definições que vamos ver vai ser a seguinte: a área azão da região limitada pelas curvas y igual a f de x, olha essa função aqui de rosa, y igual a g de x, olha essa função aqui de azul, e pelas retas x igual a A, x igual a B, onde f e g são funções contínuas e a f de x é maior ou igual a g de x para todo x desse intervalo fechado AB. Então, essa área será calculada pela integral definida de f de x menos g de x dx no intervalo de A até B. Então, essa região aqui de azul claro vai ser a nossa área, que é calculado pela integral definida de f de x menos g de x dx no intervalo de A até B. Nós vamos explicar os detalhes na videoaula de áreas entre curvas e outras definições. Em seguida, vamos falar de volumes. Vamos ter uma introdução para chegar na definição de volume, que é o seguinte: seja S um sólido igual a esse aqui de azul, que está entre x igual a A e x igual a B. Se a área da seção transversal de S no plano PX, passando por x e perpendicular ao eixo x, é azão de x, essa parte aqui de roxo, onde a azão é uma função contínua. Então, o volume de S é dado por limite do somatório dessas fatias no intervalo de i igual a 1 até n, com n tendendo ao mais infinito. Nós vamos falar um pouco dessas seções transversais e desse somatório. E isso, por sua vez, é igual à integral definida de azão de x dx no intervalo de A até B. Então, a ideia é essa. Em seguida, vamos trabalhar com volumes de sólidos de revolução. Ou seja, se gerarmos uma região em torno de uma reta, obtemos um sólido de revolução. Por exemplo, vamos olhar para essa figura. Nós temos uma região de azul. Se girarmos em torno do eixo x, vamos obter esse seguinte sólido. Então, a ideia agora é como vamos calcular o volume desse sólido. Então, para determinar o volume de um sólido como o da figura abaixo, é preciso observar que a área da seção transversal AX é um disco de raio R de x. Então, observe que a nossa seção transversal aqui é um disco de raio que vamos chamar de R de x. Então, uma das primeiras definições que vamos ver: volume pelos discos de rotação em torno do eixo x. Vai ser calculado pela integral definida de AX dx no intervalo de A até B. Esse Azão de x vai ser quem? Vai ser a área ali do nosso disco, que é π vezes r ao quadrado, dx. Esse dx aqui vamos estar olhando para a espessura desse disco. Nós vamos estar calculando o volume. Na videoaula de volumes de sólido de revolução, nós vamos explicar essa parte com mais detalhes. Dando continuidade, vamos apresentar um outro método para calcular os volumes de sólidos de revolução. Esse é o método das cascas cilíndricas, que fala o seguinte:
O volume do sólido da figura abaixo dessa de azul, obtido pela rotação em torno do eixo y, da região sob a curva y igual a f de x de A até B, é a integral definida de 2πx f de x dx no intervalo de A até B, onde o A é maior ou igual a zero e menor que B. Então, a ideia aqui é pegar essa região, vamos pegar aqui um retângulozinho e vamos girar em torno do eixo y. Vamos obter uma casca cilíndrica. Se fizermos isso para todo o intervalo de A até B sob a curva y igual a f de x e girarmos em torno do eixo y, vamos ter várias cascas cilíndricas. Em seguida, vamos somar esse carinha, vamos ter um limite de um somatório, que sabemos que é uma integral definida, que será dada por 2πx vezes f de x dx no intervalo de A até B. Então, a ideia é essa. Uma outra aplicação da integral definida que vamos ver é o comprimento de arco, que é uma aplicação geométrica. Por exemplo, aqui nós temos uma função e queremos calcular o comprimento dessa curva de vermelho. Como vamos fazer isso? Então, aqui nós temos a definição da fórmula do comprimento do arco. Se a derivada de uma função for contínua em um intervalo fechado AB, então o comprimento da curva y igual a f de x no intervalo de A até B, no intervalo fechado de A até B, é dado pela integral definida de raiz quadrada de 1 mais a derivada de f ao quadrado dx no intervalo de A até B. Então, na curva, vamos ter que identificar quem que é o A, quem que é o B, quem que é a função f e calcular sua derivada. Então, o processo aqui não é muito difícil. Podemos olhar tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Nós vamos ver esses detalhes na videoaula de comprimento de arco. Para finalizar, vamos trabalhar com a área de uma superfície de revolução. Então, por exemplo, nós temos o nosso sólido aqui e queremos calcular a área dessa superfície. O que vamos fazer? Temos a seguinte fórmula. Para calcular essa área, nós temos que calcular a integral definida de 2π f de x vezes raiz quadrada de 1 mais a derivada da função f ao quadrado dx no intervalo de A até B. Ou podemos usar a notação de Leibniz, né? F de x aqui é o y, e no lugar de f' de x, vamos usar o dy sobre dx. Então é isso. Na videoaula de área de uma superfície de revolução, vamos entrar em detalhes. Então essas, pessoal, são as aplicações que vamos ver nas próximas videoaulas. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima!